Pessoal, olá! Vim comentar um pouquinho aqui os testes de biologia da Santa Casa. Bom, tivemos 10 testes de biologia, nível de complexidade normal, não tão alto, algumas um nível um pouquinho mais baixo, mas nenhuma das questões apresentou assim um nível exageradamente difícil, perfeito. E com relação à distribuição, nós tivemos uma única questão de botânica, 3 de citologia, uma questãozinha de ecologia, uma questãozinha de genética e o predomínio da prova foi zoologia e fisiologia, o que não é nenhuma novidade. A Santa Casa normalmente pega uma quantidade maior de questões na parte de fisiologia. Então, vou pela ordem. A primeira questão já é uma questão de zoologia, identificação de um animal invertebrado, identificação de uma hidra através das características que ele dá, zoologia, portanto, clássica, que na minha prova aqui é a questão 41. A questão que vem na sequência fala da hipertensão arterial, que pode provocar um deslocamento da placenta, e pergunta quais serão as consequências do deslocamento da placenta de uma mulher que está grávida. Sem a placenta vai ter as trocas entre o feto e a mãe vão ser prejudicadas, né? E com isso o gás carbônico e as excretas serão acumuladas no feto. A alternativa era a letra B, mais uma questão, portanto, de zoologia e de fisiologia do corpo humano. A 43 trazia uma questão bonita, com uma curva, né, de saturação ali da hemoglobina pelo gás oxigênio, mostrando no ponto X da questão a saturação de 100%, portanto um sangue bastante rico em oxigênio, como a gente encontra bastante no nosso ventrículo esquerdo do coração, e no ponto Y uma saturação mais baixa, está próxima aqui de 70%, que a gente encontra em outros órgãos, por exemplo, no fígado, que dava daí para a questão letra D de dado, né? Bom, daí partindo para a questão 44, a gente já cai numa questão de ecologia, também bastante clássica, falando do fluxo de energia na cadeia alimentar, que é sempre decrescente, né, do produtor para os outros níveis tróficos, porque a energia vai sendo perdida na forma de calor, né? Então a resposta era a letra B, os produtores transformam energia luminosa através da fotossíntese, claro, né? E consomem grande parte desse material. Lembrem-se, normalmente 90% de tudo que é produzido é consumido por aquele organismo e 10% apenas da energia é passada para frente. Então letra B, sem nenhuma dificuldade. A questão 45 de citologia do colágeno, né? Perguntava ali da crença de comer gelatina, né? Que é rica em colágeno, que pode fazer bem para a firmeza da pele, né? Ele já afirmava, aliás, essa é a dica, né? Já afirmava que essa crença é irreal, comer gelatina não faz bem para a pele, porque você come colágeno, você digere colágeno, não é? Isso quer dizer que você vai fragmentar aquela proteína em aminoácidos e não vai ter o colágeno propriamente dito pronto para fazer bem para a sua pele em si. Então, na verdade, comer gelatina é bom para obter aminoácidos e não para obter o próprio colágeno, né? Por isso, questão 45, letra E. A questão 46, no meu modo de ver, uma das questões mais bonitas da prova, né? Ele comparava aqui 2 indivíduos que foram modificados geneticamente, uma bactéria que recebeu um gene humano da insulina e também um zigoto de cabra que recebeu um gene humano, né? De uma proteína chamada glucocerebrosidase, né? E perguntava daí, caso esses indivíduos tivessem descendentes, qual seria a probabilidade deles terem um material transgênico? Bom, no caso da bactéria é 100%, porque ela reproduz por bipartição, então ela vai passar o material genético por completo para a descendência, e no caso do zigoto da cabra, 50%, né? Porque fala, inclusive aqui, né, que essa cabra cruzou com um indivíduo não transgênico, né? Então cruze com um macho não transgênico, está escrito aqui. Então seria apenas 50%, que seria a chance daí de vir do zigoto da cabra em si, esse material. A questão 47 de fisiologia do corpo humano, bonita questão sobre os hormônios da tireoide que alimentam a tireoide, o famoso TSH. Trazia um esqueminha bonitinho da hipófise e hormônio TSH, tireoide, tiroxina, e o aluno basicamente tinha que substituir as lacunas, tá? O que facilita bastante chegar na resposta. Questão, portanto, de
Sistema endócrino hormonal, questão clássica. A questão 48 de citologia trazia o conceito de apoptose, que já é também citado aí amplamente pelos alunos de ensino médio, da morte celular programada, no caso aí da formação dos dedos, né, da degradação da membrana ali interdigital ao longo do desenvolvimento, né? Então falava inclusive bonitinho, dava a definição aqui, ó, uma morte celular geneticamente programada, dava dica ali no enunciado, e dentre as alternativas aqui que a gente tinha, a única possível, a apoptose. Perfeito? A 49, uma questão de botânica, falava do caju, do pseudo-fruto, né, carnoso ali do caju. Ele vem da base da flor, porque o fruto verdadeiro é a castanha, portanto, vem daquele pedúnculo, dando letra E para o exercício. E, por fim, a última questão, apesar de ter o heredogramazinho ali destacado, né, da Maria e Fred, era uma questão de genética de população. Ele dava um alelo com frequência de 60%, um alelo recessivo, né, um alelo azinho, e falava que a Maria ela era recessiva, né, então azinho, a Maria, e aí qual a chance dela ter uma criança de genótipo idêntico ao seu? Para ela ter um genótipo idêntico ao dela, o Fred teria que ser heterozigoto. Heterozigoto porque ele não está pintadinho, portanto ele não é duplo recessivo, e aí qual seria a maior dificuldade do aluno? Perceber que se a frequência do azinho é 60%, a frequência do azão vai ser 40%, né? E aí a frequência desse heterozigoto na população, já que eu não tenho dados da família dele, eu tenho que pegar os dados populacionais, seria, né, 2 vezes, porque ele é heterozigoto, ou 40% vezes os 60%, ou 0,4 vezes 0,6. E ainda assim, depois que achar a frequência do Fred ser heterozigoto, achar nesse cruzamento azinho, Maria e azão, Fred, a chance de nascer um indivíduo azinho, que seria meio. Multiplicando tudo isso, o aluno chegaria na letra D de dado 24%. Então, nessa prova, nós não tivemos nenhuma questão de nível elevado, como nós já tivemos em anos anteriores, mas as questões foram de um bom nível e com uma boa distribuição, claro, focando para a parte de fisiologia e zoologia, como já é comum nas provas da Santa Casa. Espero que vocês tenham obtido um bom resultado e deixo aqui um grande abraço para todos.